Desde os primórdios da civilização, a figura do eunuco emergiu como um dos símbolos mais complexos e controversos da história humana. Marcados pela mutilação física e muitas vezes pela perda de identidade social, os eunucos foram, em diversos momentos, agentes do poder e, ao mesmo tempo, vítimas de um sistema hierárquico brutal. O surgimento e a utilização dos eunucos encontram suas raízes em culturas antigas, onde o controle sobre a sexualidade e a reprodução humana se misturava com a dominação política. Mas quem eram esses homens? E como, ao longo dos milênios, eles passaram de prisioneiros de guerra a conselheiros de imperadores? O estudioso e historiador Pierre Briand, em sua obra From Cyrus to Alexander, A History of the Persian Empire, 2002, argumenta que os eunucos foram uma invenção da necessidade política, servindo como intermediários confiáveis nas cortes reais, pois, privados da possibilidade de formar famílias, sua lealdade era reservada exclusivamente ao governante. Essa realidade pode ser observada em várias civilizações antigas. Na Mesopotâmia, por exemplo, a prática da castração remonta a cerca de 4.000 anos antes de Cristo, segundo o arqueólogo e historiador francês Georges Roux, em Ancient Iraq, 1992. Ali, os eunucos serviam como guardiões dos haréns e administradores das propriedades reais. No Egito Antigo, essas práticas também eram comuns, e os eunucos eram valorizados por sua suposta incapacidade de formar alianças políticas através de descendentes, o que os tornava administradores confiáveis. No entanto, foi na China imperial que os eunucos adquiriram um papel ainda mais central na política e na cultura. Os estudiosos, como Tung Tzu Chu, autor de Han Social Structure, 1972, argumentam que durante a dinastia Han, os eunucos começaram a acumular vasto poder dentro do governo, muitas vezes se tornando os verdadeiros governantes por trás dos imperadores. Na obra The Last Eunuch of China, 1992, Jia Yinghua detalha a vida e influência de Li Lianying, o último grande eunuco chinês que controlava os acessos à imperatriz viúva Cixi. Ao longo da história, esses homens foram elevados a posições de imenso prestígio, mas a um custo exorbitante, sua identidade e integridade física. As motivações por trás da castração variavam de cultura para cultura, mas sempre giravam em torno do controle do poder, da sexualidade e da política. É importante ressaltar, como argumenta Matthew Koeffler em The Manly Eunuch, Masculinity, Gender Ambiguity and Christian Ideology in Late Antiquity, 2001, que a castração também se tornava uma forma de controlar o corpo e o espírito, algo que foi amplamente explorado pelas elites cristãs e romanas nos séculos que se seguiram. A figura do eunuco nos impérios persa, bizantino e islâmico consolidou-se como um pilar fundamental do poder. No Império Bizantino, por exemplo, eles eram vistos como conselheiros próximos e desempenhavam papéis de liderança em questões administrativas e religiosas. Catherine Cubitt, em seu estudo Eunuchs in the Early Byzantine Empire, 2006, sugere que a combinação entre o celibato forçado e a proximidade dos altos cargos oferecia uma posição única de influência. Muitos eunucos ascenderam na hierarquia e até mesmo se tornaram regentes. Já no mundo islâmico, os eunucos continuaram a desempenhar papéis importantes tanto na corte quanto nos haréns. Na obra de Sean Marmon, Eunuchs and Sacred Boundaries in Islamic Society, 1995, o autor explora como a religião e a política moldaram o papel dos eunucos, particularmente no período medieval islâmico. Marmon destaca que, além de serem servos nos palácios e guardiões dos haréns, eles também assumiram papéis sagrados, como a proteção dos locais de peregrinação em Meca e Medina, um fato que aumentava seu prestígio e influência.
No entanto, o custo psicológico e social da castração era imensurável. Além de serem privados de suas capacidades biológicas, muitos eunucos enfrentaram estigmas profundos em suas comunidades. Na Roma Antiga, por exemplo, apesar de ocuparem altos cargos religiosos, como sacerdotes da deusa Cibele, os eunucos eram muitas vezes alvo de escárnio e desconfiança. Em seu estudo The Eunuchs in Ancient Rome, 2013, Catherine Ringrose explica que, na mentalidade romana, a castração desafiava as normas de masculinidade e colocava esses homens em uma posição de ambiguidade sexual e social. Ainda assim, o cristianismo, em particular, teria um papel complexo na vida dos eunucos. O Novo Testamento faz referências a eunucos, mas notavelmente no Evangelho de Mateus 19:12, onde Jesus afirma que há eunucos que se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Essa declaração abriu espaço para interpretações teológicas que elevavam a castidade e a renúncia sexual como um caminho para a santidade. Peter Brown, em sua obra seminal The Body and Society, 1988, explora como a igreja cristã primitiva via a renúncia à sexualidade como um ideal de pureza, e os eunucos, neste contexto, se tornaram símbolos dessa virtude. O papel dos eunucos na história atravessa continentes e eras, mostrando como diferentes culturas lidavam com o controle do corpo e do poder. Na Europa medieval, por exemplo, o conceito de eunucos começou a desaparecer gradualmente, em parte devido às mudanças nos sistemas de poder feudal e às influências cristãs. No entanto, no Oriente Médio e na Ásia, eles continuaram a desempenhar papéis centrais na administração e nas cortes. O Império Otomano, durante os séculos XIV a XVIII, fez amplo uso dos eunucos negros e brancos para gerenciar os haréns imperiais e os complexos palacianos. Leslie Pierce, em The Imperial Harem, Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, 1993, aponta que os eunucos se tornaram mediadores essenciais entre o sultão e as mulheres do harém, e muitos ascenderam a posições de poder. O papel dos eunucos não era apenas administrativo. Muitos desempenhavam funções militares e diplomáticas. No caso da China, o já mencionado Sun Tzu destaca que durante a dinastia Ming, os eunucos eram nomeados para comandar grandes expedições marítimas e liderar forças militares. O mais famoso desses eunucos foi Zheng He, o almirante que liderou expedições navais de larga escala entre 1405 e 1433. Expandindo o poderio chinês pelo Oceano Índico e estabelecendo contatos diplomáticos com reinos distantes, como o da África Oriental e o Golfo Pérsico. Sua vida e realizações são detalhadas na obra de Edward Dreyer, Zheng He, China and the Oceans in the Early Ming Dynasty, 1405-1433, 2007. No entanto, a história dos eunucos também é uma história de sofrimento. A mutilação física a que foram submetidos foi, em muitos casos, extremamente dolorosa e perigosa. As taxas de mortalidade durante o procedimento de castração eram altíssimas, especialmente em períodos antigos, quando os conhecimentos médicos eram limitados. Em Castration and Culture in the Middle Ages, 2002, Larissa Tracy examina os impactos físicos e psicológicos da castração, argumentando que, além da perda da função sexual, muitos eunucos sofriam de problemas de saúde crônicos devido ao procedimento, incluindo desregulações hormonais e danos permanentes ao sistema urinário. A prática da castração também tinha implicações religiosas. Na tradição cristã, a ideia do celibato, especialmente entre os clérigos, ganhou força desde os primeiros séculos da Igreja. Contudo, a castração como forma de devoção espiritual ou sacrifício foi amplamente condenada. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., proibiu explicitamente que clérigos se castrassem, associando o ato a uma heresia.
Isso contrastava fortemente com o que ocorria em outras regiões, onde a castração era vista como um meio de ascensão social ou mesmo de alcançar uma forma de pureza espiritual. Kyle Harper, em From Shame to Sin, The Christian Transformation of Sexual Morality in Late Antiquity, 2013, explora como o cristianismo moldou as atitudes sobre a sexualidade e o corpo, inclusive sobre práticas como a castração. Essa visão também se refletiu na forma como os eunucos eram tratados nas cortes europeias. Na Idade Média e no início da Renascença, os eunucos raramente ocupavam as posições de destaque que tinham no Oriente. Contudo, havia exceções, como os castrati, cantores castrados que alcançaram fama na Europa entre os séculos XVII e XVIII. Eles eram apreciados por suas vozes agudas e potentes, que se tornaram fundamentais nas óperas e na música sacra da época. Martha Feldman, em De Castrato, Reflections on Natures and Kinds, 2015, discute a complexidade cultural e moral envolvida no fenômeno dos castrati, destacando como eles eram reverenciados e, ao mesmo tempo, marginalizados por sua condição. No entanto, enquanto os castrati alcançavam fama na Europa, os eunucos no Oriente continuavam a desempenhar papéis mais vastos, sobretudo nas esferas política e militar. No Império Bizantino, eles eram figuras de confiança, muitas vezes liderando exércitos ou servindo como diplomatas. Um exemplo notável foi Narses, um general bizantino do século VI que, apesar de sua condição de eunuco, se tornou uma das figuras mais importantes nas campanhas militares do imperador Justiniano I. Narcis é frequentemente citado por historiadores, incluindo John Moorhead em Justinian, 1994, como um dos maiores estrategistas de sua época, desempenhando um papel crucial na recuperação de territórios perdidos para o Império Bizantino. Conforme avançamos na história, vemos que os eunucos, apesar de serem frequentemente definidos pela mutilação de seus corpos, eram agentes ativos no cenário político, social e cultural. O que começou como uma prática para controlar e submeter indivíduos, evoluiu para um sistema complexo em que esses homens exerciam influência significativa em impérios poderosos. A mutilação, embora central na identidade do eunuco, não era o único aspecto que definia sua vida. Como argumenta Sean Tuffer em The Eunuch in Byzantine History and Society, 2008, os eunucos bizantinos, apesar de sua condição física, alcançavam posições de poder e prestígio incomuns, especialmente considerando as limitações impostas a outros grupos sociais. O legado dos eunucos é, em última análise, uma história de dualidades. Por um lado, eles foram vítimas de um sistema brutal que mutilava seus corpos. Por outro lado, eles frequentemente transcenderam essas limitações físicas, alcançando grande poder e influência em algumas das civilizações mais poderosas da história. Desde a antiga Mesopotâmia até os palácios de Constantinopla, os eunucos desempenharam papéis fundamentais em moldar o curso da história. Suas vidas são testemunho de como os seres humanos, mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis, podem encontrar maneiras de exercer agência e influenciar o mundo ao seu redor.